Mateus capítulo 16. Versículo 13 em diante. Fala assim: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Em outras versões fala: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 15: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pergunta para você: quem Jesus é para mim? Versículo 16: Simão Pedro respondeu: pelo Espírito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Fala assim comigo: a minha igreja. De quem é a igreja, irmão? De Cristo. E as portas do inferno não poderão vencê-la. Fala assim: contra a igreja de Cristo, as portas do inferno não poderão vencê-la. Se você quiser continuar de pé, pode continuar. Mas eu te peço, libera as tuas mãos sobre a minha vida, ora por mim, prepara o teu coração. Pai, no nome de Jesus, como foi cantado aqui, como foi ministrado aqui, liberado em espírito e em verdade. Your kingdom come, your will be done. O teu reino está vindo e que tua vontade seja feita. Nós chamamos a existência do teu reino nessa noite. Eu não quero falar de mim, eu não quero falar o que eu quero, eu não quero falar o que eu desejo, eu não quero falar o que as pessoas querem ouvir, mas eu quero ser somente hoje, Pai, um jumentinho, um vaso, para que o Senhor fale à tua igreja, que se chama a tua igreja, porque ela é tua, não é minha, não pertence a homem nenhum. E quanto à tua igreja, Senhor, as portas do inferno, elas não prevalecerão. Pai, no nome de Jesus, nós não estamos aqui simplesmente para olhar um para o outro e dizer bom dia, boa tarde. Nós estamos aqui hoje como igreja, reunidos, tua igreja, para olhar para o céu e dizer: your kingdom come, your will be done. O teu reino vem e a sua vontade seja feita aqui na terra como é no céu. É o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, é a glória. Age em nós e através de nós e sobre nós, como tu quiseres. Edifica a tua igreja linda, poderosa, vestida de linho fino, puro e resplandecente. O Senhor não voltará para pegar uma igreja que está dormindo, não. O Senhor não voltará para buscar uma igreja que está suja, não. Levanta a tua igreja, porque nós somos a tua igreja. Você tem dono. Você tem dono. Espírito Santo, continua em nós. Não vou orar para que o Senhor abra o céu, porque já foram abertos. Não vou orar, manda mais, porque já está consumado. Mas minha oração é a mesma oração de Paulo, que os nossos olhos, dos nossos corações se abram para receber espírito de sabedoria e revelação, Efésios 1:17. Para que nós possamos enxergar quão lindo, quão excelso, quão profundo, quão alto, how high são as riquezas escondidas em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Lindo
lindo, tu és lindo. Lindo, tu és lindo. Essa é a canção da tua igreja. Tu és belo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. E a tua igreja diz: amém. Pode se sentar. Eu gosto de começar quando ele começa e parar quando ele para, irmão. Não tem nada mais sábio do que seguir a Cristo. Se eu puder resumir, escola de sabedoria, seguir a Cristo. Sabe o que é interessante? Mateus 26 fala que haviam 10 virgens. Quantas virgens? 10. E a Bíblia diz que por se tardar o noivo. Mas eu te pergunto, Jesus atrasa? Quem já pensou nesse texto? Essa semana eu estava dirigindo e me veio isso, irmão. Por tardar o noivo, aí na mesma hora eu pensei, mas Jesus não atrasa. Por tardar o noivo, as 10 virgens estavam dormindo. Fala comigo, dormindo. Dormindo. E do nada alguém grita: eis aí o noivo. E todas elas acordam. Todas elas acordam. Agora, sabe o que eu acho interessante, irmão? É que antes de haver o grito, todas elas estavam dormindo. Todas elas eram virgens. E eu não creio que havia um problema de óleo. Por mais que a Bíblia diz que 5 não tinham óleo, 5 tinham óleo. Porque o óleo de um pode iluminar a muitos. Se eu ligar uma lâmpada aqui hoje à noite, eu posso iluminar a muitos. Uma lâmpada pode iluminar a muitos, amém? Então o óleo de uma poderia iluminar 2. O problema não foi este. O problema foi que a Bíblia diz: por tardar elas mas tardar o noivo de quê, se Jesus não atrasa? Sabe o que é que eu creio? Elas tomaram as próprias decisões dela, porque elas tinham óleo e tinham pureza. Mas o grito só vem depois que elas dormem. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, não importa a tua unção. Se Jesus não falou, não decretou, você vai ser pego dormindo. Porque não importa se eu tenho unção sem direção ainda gerará decepção. Elas tinham unção, mas elas se decepcionaram. Por quê? Porque elas olharam para si. Nós somos ungidas, nós somos igreja. Então elas decidiram fazer algo. Por tardar o noivo, mas Jesus não tarda. Ele veio na hora certa. Então não basta eu ter unção, eu preciso ter, fala comigo, direção. Hoje eu quero falar sobre um tema eu não tenho aqueles negócios bonitos como o Miqueias faz, bota lá atrás, a Moana faz. Eu sou profeta, irmão. O negócio flui assim, nem eu sei o que é que eu vou pregar direito. Brincadeira, é muito bonitinho, é tudo organizado. Mas hoje eu quero falar sobre, fala assim comigo, igreja ou ferida? Fala assim comigo, igreja ou ferida? Sabe o que é interessante, irmão? Eu estava vendo uma pesquisa esses dias, e algumas igrejas nos Estados Unidos acham que os Estados Unidos está em revival. I don't agree. Não. Porque aumentou o número de compra de livros, aumentou o número de compra de podcasts cristãos. Ok, nice. Mas de 2 anos para cá, um americano regular, Christian, um cristão, ele ele frequentava um culto 3 vezes por mês. Quantos? 3. De 2 anos para cá, por mais que o número de podcasts aumentou, o número de venda de livros aumentou, o número de compra de cursos online aumentaram, mas de 3 cultos por mês,
Um cristão americano hoje, ele frequenta um culto a cada 6 semanas. Não, isso não é avivamento. Mas talvez tudo isso esteja acontecendo porque algumas pessoas falam que eu amo Jesus, mas eu não quero nada com a igreja. Por isso ele compra podcast, por isso ele compra livro, porque ele fica em casa, ele ama Jesus, mas ele não quer se envolver com a igreja. Mas deixa eu te dar uma notícia: eu não tenho como me envolver com cabeça se eu não estiver ligado ao corpo. É impossível. É impossível, porque igreja e casamento são duas coisas que eu não posso fazer sozinho. Eu não posso se casar comigo mesmo, e eu não posso servir a Cristo sozinho, porque fora do corpo eu não estou conectado ao cabeça. E é interessante, irmão, que uma hora você vai ter que escolher: igreja ou minhas feridas? Ou você acha que eu já não me feri? Ou você acha que eu já não me decepcionei? Óbvio, todos nós somos traídos, abandonados, mal falados, ultrajados, roubados, ou qualquer verbo que você queira usar. Mas o que Jesus está dizendo aqui em Mateus é que a igreja é de quem, irmão? Dele. Ou seja, Cristo é a primazia sobre a igreja. Não foi denominação A ou denominação B ou C que definiu a igreja, não. Cristo é a primazia da igreja. Ele definiu a igreja. Dentre outras coisas que a gente vai ler desse texto aqui, define 3 coisas. Fala comigo, 3 coisas. O status da igreja, ou seja, a igreja é de quem? Cristo. A substância da igreja, ou seja, a igreja está sobre a rocha. E o êxito da igreja, ou seja, ela vai vencer as trevas. Agora, sabe o que eu acho interessante, irmão? A minha Bíblia diz que tudo que Deus criou, Ele criou pelo poder da sua palavra. Mas em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, teve 2 coisas que Ele não criou pelo poder da palavra. Ele tocou com a sua mão. Fala comigo, Ele tocou. Quando Ele criou o homem e o jardim. Ou seja, tudo Deus criou pela palavra. Mas o homem e o jardim, Ele colocou a sua mão. Fala comigo, a mão de Deus. Por que, irmão? Por que Deus cria todas as coisas, mas o homem e o jardim Ele coloca a sua mão? Eu não sei se você sabe, além da íris dos seus olhos, o seu DNA, a sua identidade, ela está nas suas mãos. E quando o FBI ou a polícia investigativa tenta achar as provas de um roubo, ela vai o quê? Nos rastros do DNA, as digitais do seu dedo. Por quê? Porque as digitais revelam quem tocou, quem esteve ali. As digitais revelam a sua identidade. Fala comigo, identidade. Digital revela a minha identidade. Agora, por que todas as coisas Deus criou pelo poder da sua palavra, mas o jardim e o homem Ele tocou? Porque no jardim, no homem, Ele não estava apenas querendo criar, Ele estava querendo colocar em você uma identidade. Você é algo que Deus se importa, porque Ele não criou você falando, Ele criou você tocando. E sabe 2 coisas que Deus se preocupa? Pergunta para mim o quê? Você e o ambiente que você promove, porque só apenas você e o jardim, ou seja, o ambiente, foi que Deus colocou a mão para criar. Pastor, mas e as outras coisas, irmão? As 2 coisas que Deus mais se preocupa é você, fala comigo, você, e o ambiente que você promove. A gente não vê Deus em Gênesis visitando outros lugares, a não ser, fala comigo, o homem no jardim. Ou seja, o homem e o ambiente que Ele colocou o homem. Você não vê Deus passeando em outro lugar, querido. Por quê, irmão? Porque Deus só visita aquilo que Ele promove. E Ele só promove aquilo que Ele vê a marca das suas mãos, a sua identidade, a sua digital. Então, para a gente se tornar uma igreja que a gente fala que é dele, o céu tem que olhar lá de cima. Não é o quanto que a gente grita, não é o quanto que a gente berra, não é uma parede bonita, não é um prédio organizado. É quando o céu olha lá de cima e fala, eu estou vendo a minha digital. Você está me entendendo?
Porque Deus só visita aquilo que Ele promove, e Ele só promove aquilo que tem a sua própria identidade. Se não tem identidade de Deus, não há promoção divina, há promoção terrena. Mas fala-se comigo, a igreja é de Deus. E por isso que eu creio que a gente precisa de uma mudança de mentalidade, querido. Porque a casa de Deus não é um auditório que eu vim participar, mas é um jardim, um ambiente que Ele criou com seu toque, com sua identidade, para que eu possa me encontrar com Ele. Você consegue entender a mudança das coisas? Quando você acha que a igreja é um auditório que você foi chamado para participar, você vai se ferir. Porque aquilo que eu vou participar, eu acho que eu tenho direito de dar opinião na música que vai cantar, na pregação que eu vou ouvir. Mas a igreja não é um auditório que você veio participar, é um ambiente que Ele criou com a identidade das suas mãos, para que você se encontre com Ele. É um jardim, não é um auditório. Você está me entendendo? Por isso eu creio, irmão, que Deus está trazendo uma nova esperança para essa geração que desacreditou do que é a igreja. Eu sei que você já ouviu, em algum momento você já falou: eu me feri com a igreja. Ou quantas pessoas você conhece que já se feriram com a igreja? Dados recentes apontam que no Brasil a maior igreja se chama desigrejados.com. Tem até uma filha de uma pastora de Deus, irmão. Eu oro por ela, eu fico: Jesus, a menina está enlouquecida. E ela agora criou um Instagram chamado Desigrejados, e o símbolo é a bode do satanismo. Por quê? Porque as pessoas falam: eu quero Deus, mas eu não quero a igreja. Mas está errado, irmão. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus nunca vai te ferir, nunca vai te machucar, nunca vai te roubar. A igreja de Jesus não. Aquilo que se passa por igreja, que você achou que era igreja talvez, mas a igreja de Jesus não. Ela não machuca, ela não rouba, ela não te trai, porque ela tem um status, ela tem um dono, ela tem uma substância, ela tem um êxito. Você está me entendendo? E talvez a gente precise caminhar e entender algumas coisas do que é uma igreja. Fala comigo: o que é uma igreja? O agir do Espírito Santo e o reino de Deus. Antes da gente abrir e começar a Trinity, a gente ficou 8 semanas de forma não pública, privada, na sala da minha casa, lá no living room de algumas pessoas, estudando o que não era igreja. Porque a pedagogia de Cristo, sempre antes dele dizer o que algo era, ele sempre apontava primeiro o que não era. Quando ele quis dizer onde está o reino de Deus, primeiro ele falou: o reino de Deus não está aqui, está aqui. Quando ele quis dizer o que o reino de Deus era, ele falou: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria no Espírito Santo. Então talvez eu vou te dizer algumas coisas bem simples agora, para eu começar uma pregação mais profunda. Igreja não é Casas Bahia. Porque tem gente aqui na América que acha que igreja é Casas Bahia, é o lugar onde você vai vir, os irmãos vão mobiliar sua casa. Igreja não é a embaixada dos Estados Unidos, aonde é o meio pelo qual você acha que vai obter o seu visto. Porque tem algumas pessoas que até mudaram o texto lá que Paulo fala: irmão, não vivo por vista, mas vivo por fé, é visto. Eu vou ter que transliterar esse versículo para a igreja brasileira nos Estados Unidos: não vivo por visto, eu vivo por fé. Igreja não é centro espírita que você veio aqui tem um encontro extra sobrenatural, onde você acha que alguém vai revelar o teu passado, o teu futuro e o teu presente. Não. Igreja também não é uma tribo indígena, onde tem um xamã que interpreta tudo acerca da tua vida. A igreja é a noiva do Cordeiro, arrolada e assentada nos céus. É interessante que quando a gente fala de teologia, Colossenses fala que o tema central de Colossenses é o mistério de Deus. O tema central de Efésios é o mistério de Cristo. Fala comigo: o mistério de Deus é Cristo. Mas Paulo, quando fala em Efésios, ele fala do mistério de Cristo. Quem é o mistério de Cristo? Vamos ler. Efésios capítulo 5, versículo 8 a 10. Embora, eu vou ler rápido para dar tempo. Embora eu seja o menor dos menores, uau,
de todos os santos, foi-me concedido esta graça, anunciar aos gentios os insondáveis riquezas de Cristo, e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus. Deus criou todas as coisas, fala comigo, Deus criou todas as coisas. Versículo 10, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes, principados e potestades nas regiões celestiais. Querido, Paulo aqui estava numa masmorra, prestes a morrer. Ele tinha muita coisa para falar, mas o que ele decidiu falar foi: em Colossenses, o livro, se eu puder resumir, é o mistério de Deus, que é Jesus Cristo. Mas Efésios, se eu puder resumir, o mistério de Cristo é a igreja. A igreja. Sabe o que ele está dizendo em outras palavras? De Gênesis 1 até Mateus capítulo 28, Deus criou e operou todas as coisas através do seu Filho. Porque se a gente for no Antigo Testamento, a gente vai ver Yeshua em todos os lugares. Mas hoje, agora, a partir desse momento, vai ser através do corpo místico dele, que se chama igreja. Você consegue entender que o que Deus está dizendo é que de Gênesis até o Calvário era Cristo, mas a partir do Calvário, através de você, Deus não faz nada fora da sua igreja. Tudo que Deus faz é através e unicamente da igreja. Então não chega para mim e fala: não tem igreja envolvida, Deus não está fazendo. Pastor, mas irmão, se você discordar da Bíblia, arruma outra religião. Eu até acho que é mais sincero com sua fé. Vai para macumba, irmão, vai para o espiritismo. Mas a minha Bíblia diz que Deus não faz nada fora da igreja. E é interessante que nessa última etapa, a gente vê ali no final, antes do Calvário, nessa última etapa, o corpo físico de Cristo. João 1,14 fala: e o verbo se fez carne. Mas eu creio que o próprio Cristo, antes de ressuscitar, ele chegou e falou assim: olha, eu sou só um corpo. Eu fiz grandes maravilhas, sinais, prodígios, coisas que os livros não poderiam descrever. Mas eu sou apenas um. É um corpo físico e ainda limitado, mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para nós. Aí ele chega, depois que ele ressuscita, em João capítulo 16, versículo 7, ele diz: na verdade, queridos, eles estão lá vendo Jesus ressuscitado, e ele fala: é melhor que eu vá, porque se eu não for, não virá o Espírito Santo. Se eu for, ele virá, pois eu vou enviá-lo. Até Cristo era um corpo físico. A partir de Cristo é um corpo místico. Era só um corpo, agora são vários Cristos, são vários corpos. Quando unidos se tornam um só. Porque até ele era um corpo limitado, mas a partir dele ele fala: se eu não for, eu não posso enviar o Espírito Santo. Aí tem gente que fica: pastor, qual é a obra do Espírito Santo? Então qual é a principal obra do Espírito Santo? Deixa eu te falar biblicamente, a principal obra do Espírito Santo é edificar a igreja, você, até a estatura de Jesus. Alguém pode dar um amém? Obrigado. Eu sei, irmão, você gosta do mover, eu também. Eu creio em profecia, eu creio em sinais, milagres e maravilhas, mas de acordo com a minha Bíblia, e talvez essa é uma das causas de muita gente, pessoas se frustrarem com a igreja. As maiores manifestações do Espírito Santo, querido, não são sinais, milagres e maravilhas. A maior manifestação do Espírito Santo é quando ele transforma alguém à imagem e semelhança de Cristo. Então não é quando eu caio cheio de óleo, não, é quando eu ando a imagem do Filho dele. Aí ele olha lá de cima e fala: uau, tem o meu fingerprints, tem o meu DNA, tem a minha identidade. Eu vou descer, eu vou habitar, eu vou passear, eu vou promover. Você está me entendendo? A gente trocou o essencial por aquilo que era. Não é sinal, não é milagre, não é maravilha, irmão. Quando você se parece com Cristo, essa é a maior e mais poderosa obra do Espírito Santo. É quando você leva uma tapa e dá a outra face. É quando você é traído e você perdoa.
Porque a gente se tornou uma igreja empoderada, mas sem as digitais do Criador. E quando a gente perde as digitais do Criador, a gente pode ter gelo e fumaça seca e encher o prédio de gente, mas a gente já não tem mais de fato a sua presença. Como é que eu sei, pastor? Porque é apenas uma multidão, mas são poucos os discípulos. E é uma coisa que o diabo tem entretido, irmão, a igreja no mundo inteiro, é com multidões. A gente não tem problema de púlpito, de pregação, a gente tem problema de comunhão, discipulado. Eu estava num projeto na casa de um cliente, e a cliente tem mais cozinha do que quarto, quase, irmão. E aí eu estava lá, irmão, eu fiz, nossa, tem mais cozinha do que living room aqui. Na hora eu comecei a sentir uns arrepiozinhos assim, eu fiz, eita. Aí Deus falou assim, fala para minha igreja que eu estou investindo mais em cozinhas. Aí eu falei assim, cozinha? Ele, porque avivamento também flui através de uma cozinha. E o que é que a cozinha significa? Comunidade, comunhão, discipleship, como é que é? Discipulado. Porque antes de Jesus quebrar as correntes dos outros, Ele quebrou o pão. Ele teve comunhão. A gente quer uma maturidade de micro-ondas. 30 segundos. Sabe por que o diabo tem encantado muitos com multidão? Multidão não expulsa demônio. Discípulos sim. Discípulos expulsam demônios. Você está me entendendo? Essa é a principal manifestação do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 13, Paulo fala, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo Jesus. Culto sensacional, querido. Não é aquele culto que estava cheio e a gente viu pó de ouro, dente de ouro. Eu acredito em tudo isso, mas culto sensacional é quando você vai para casa e fala, eu preciso me arrepender, eu preciso melhorar, eu preciso revelar a Cristo. Porque duas coisas Deus se interessa comigo e com o ambiente que eu promovo. Lucas escreve 2 livros, quantos? 2. Lucas, o livro de Lucas, a obra de Deus através do corpo físico de Cristo. Atos, a obra de Deus, a continuidade da obra de Deus através do corpo místico de Cristo. Eu preciso te dizer que você nunca se esqueça disso. A igreja é o grande método de Deus. E ela sempre será a grande estratégia de Deus de reorganizar o caos na terra. Não é política e nem movimento. Eu sei que está na moda agora porque a gente rejeita tanto a palavra igreja que a gente está dando outro nome, aquilo que a gente não tem autoridade de mudar o nome, porque só o Pai tem autoridade de mudar o nome do Filho. Igreja é igreja, não movimento. Porque ela ainda é e sempre será até que Ele volte o método, a estratégia, a metodologia de Deus. Vamos ver algumas verdades para a gente correr. Salmos capítulo 97, versículo 2 fala assim, nuvens e obscuridade estão ao redor dele, justiça e retidão são a base do seu, fala comigo, trono. Ou seja, Deus reina através da justiça e da retidão. É interessante que em toda a aliança do passado, se a gente puder resumir o Antigo Testamento, a gente vai resumir em aliança, fala comigo, aliança, lei, sacerdócio e povo. Aí quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê Apolo ou Paulo em Hebreus redefinindo aliança e sacerdócio em Hebreus. Aí a gente vê Paulo redefinindo a lei em Romanos e em Gálatas. Mas a gente vê Paulo também redefinindo um novo tipo de povo em Efésios. Você está me entendendo? Aí quando a gente vai para Efésios capítulo 4, versículo 22 e 23, ele fala assim, Paulo redefinindo um novo tipo de povo. Fala comigo, tipo de povo.
Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e retidão. A gente acabou de ler em Salmos 97 que Deus governa através de um trono de retidão e justiça. Aí a gente agora está vendo Paulo falando em Efésios, quando ele está redefinindo um novo tipo de ser, de raça, de seres humanos que Deus está criando, que Deus recria esses homens na mesma composição que ele reina, ou seja, as bases do trono de Deus são o quê? Justiça e retidão. O novo homem é criado em Cristo, com base de quê? Justiça e retidão. O que é que Paulo está tentando nos dizer, querido? Se Deus reina através de uma base de justiça e retidão, e Ele recriou você através de uma base de justiça e retidão, Ele está dizendo que quando nós somos um, em nome do Filho dele, é por ali que Ele reina. A igreja é o como, é o lugar ao qual Deus reina e através do qual Deus reina. Não existe outro meio pelo qual Deus reina. Eu volto a te dizer, querido, não, irmão, a gente fica tentando copiar o que dá certo lá fora, o que dá certo aqui dentro, para tentar encontrar algumas respostas. E eu volto a te dizer, irmão, não tenho nada contra os nossos irmãos americanos, irmão, tem muita coisa boa aqui, mas a gente sabe que lá no Brasil, quando fala assim, eu preciso trazer uma novidade, aí o que é que a gente já coloca? Aí já bota o nome de igreja de church. Irmão, tu tá no Brasil, irmão. Igreja. Come on. Aí tem uns que vão mais profundo. Movement. Aí vocês ficam até arrepiados. Uau. O novo de Deus, né? O novo de Deus, a parada é o seguinte, é um movement, cara, é fora da religião, é fora da igreja. Só existe uma coisa que caminha fora da igreja: Satanás, capiroto do inferno. Ele não aguenta a igreja porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Chega da gente querer copiar, irmão, uma visão de fora para tentar dar certo, quando a minha Bíblia diz, Colossenses 1,17, que é uma visão que prospera, Cristo em vós, esperança da glória. Cristo aonde, irmão? Fala comigo, em vós, é a esperança da glória. Qual é a minha esperança? Cristo em mim, Cristo em você. Essa é a nossa esperança. Não trata-se de uma nova visão, irmão, é Cristo em vós, a esperança da glória. Aí tem gente que fala, não, eu estou no movimento, mas eu estou fora da igreja. Querida, igreja é o que eu sou. Reino é como nós nos movemos. Eu não posso me mover diferente daquilo que eu sou. E a gente precisa definir isso. Porque quando a gente vai para a história da igreja, irmão, eu fiz mestrado em história da igreja, eu vi no passado inteiro homens tentando fazer essa ressignificação, porque a gente está o tempo inteiro ressignificando, e é nessa ressignificação fora da Bíblia que causa um monte de ferida, que a gente fica, me feri com a igreja, eu não quero mais saber de igreja, não. Ou então é que nem aqui nos Estados Unidos, eu não quero mais saber de igreja brasileira. Aí o camarada não fala nem inglês, aí está lá na church dele, e aí eu curto falar, mas se for, eu senti tudo. Sensitive seekers. Mas tu não entendeu? Não entendi nada, mas foi bom, o ministério infantil foi legal. Volto a te dizer, amo a igreja americana, mas não tenho medo do que eu vou falar. 80% das igrejas americanas não são igreja. Porque se tem mais microfone do que mesa, não é igreja. Jesus comeu mais do que pregou, por quê? Porque ele sabia que na mesa é onde revelava o coração dos homens. Aí o camarada chega aqui, ferido com a igreja lá no Brasil, e fala, não, eu vou congregar lá na igreja americana. É óbvio, porque não é igreja, porque tu não quer congregar na igreja americana, tu quer sair da igreja. Você está me entendendo? Quem está me entendendo? Fala, estou entendendo. Aí, quando não, é aqueles que fazem uma outra separação. Não, porque a gente vai separar agora a palavra do Espírito.
Agora está aqui do lado dos reformados, que é só palavra, nada de arrepio, nada de sonho, nada de visão, palavra, tudo que está escrito, ok. Aí está do outro lado os que nem lê, irmão, parece que fica, não, eu tenho um pavor de ler, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí a gente mais uma vez separa igreja de movimento. Mas isso foi uma separação que os homens fizeram na história da igreja, porque na minha Bíblia não há um conflito entre a palavra e o Espírito de Deus. Ambos saem da boca de Deus, ambos saem da voz de Deus. Palavra e Espírito, Espírito e palavra caminham juntos. Quero falar sobre 4 fundamentos. Lá em Mateus 16. Mateus 16 é o primeiro fundamento sobre o que eu entendo do que é a igreja e reino no Novo Testamento. Fala assim, Mateus 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o quê? Primeiro fundamento, fala Cristo. Para eu entender, agir do Espírito Santo, igreja e reino de Deus, fala comigo, primeiro fundamento, Cristo. Versículo 18, Mateus capítulo 16. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Segundo fundamento, igreja, a minha igreja. Corre lá para o versículo 24, Mateus 16 ainda, e fala assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Fala comigo, primeiro fundamento, Cristo. Segundo fundamento, igreja. Terceiro fundamento, cruz. Vamos andando. Versículo 28, Mateus 16. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Fala comigo do seu reino. Fala assim comigo, o primeiro fundamento, Cristo. Segundo fundamento, a igreja, é nessa ordem. Terceiro fundamento, cruz. Quarto fundamento, reino de Deus. Então o que é o reino de Deus? É um movimento partidário da igreja? Não, querido. O reino de Deus é a consequência da revelação que eu recebi de quem é Cristo, de Deus Pai, através do Espírito Santo. E essa revelação me colocou num novo tipo de raça, criada em justiça e retidão, e me deu uma realidade chamada igreja. E essa nova realidade me deu uma nova perspectiva, que eu não viva mais para mim, mas eu viva para Ele, e eu carrego a sua cruz, e então assim eu manifesto o reino de Deus na terra. Você entende? Eu estou manifestando o reino. Cristo. Revelação que só o Espírito Santo pode te dar. É algo que o Pai te concede. Tem gente que acha, irmão, que vai se santificar para ver a Cristo, fica lá 15 dias. Preciso ver a Cristo. Não, irmão. Não, irmão. Santidade não é o meio pelo qual eu vejo Cristo. Não, Cristo é o meio pelo qual eu vivo em santidade. Cristo é a base, Ele é o fundamento. E qual é o segundo? Igreja. É a realidade, que a revelação que o Pai me deu pelo Espírito Santo acerca do seu Filho me emerge, me torna um novo tipo de ser humano, de raça, um novo ser celestial, criado em retidão e justiça, da qual Deus governa, da qual Deus age, da qual Deus interfere na terra e reorganiza o caos. Aí quando eu sou imergido nessa realidade, nesse novo tipo de atmosfera chamada igreja, que não é um teatro, que não é um palco, mas é um jardim, da qual tem as digitais do Criador, eu agora sou imergido e obrigado a não viver mais para mim, pelos meus sonhos, pelas minhas vontades, mas carregarei a sua cruz, para então o reino dele ser manifestado. Uau! Você está me entendendo? Aí tem gente que chega para mim e fala: pastor, qual é a visão da igreja? Eu fiz: o quê, irmão? Qual é a visão da igreja? Eu fiz: tu não lê a Bíblia, não? Não, pastor, qual é a sua visão da igreja?
Novamente o homem tentando reconfigurar aquilo que não é dele. Atos capítulo 26, versículo 19. Paulo chega perante o rei Agripa e fala: ó rei, eu fui obediente à visão celestial. Quem foi que Paulo viu no caminho para Damasco? Qual é a visão da igreja? Qual é a visão da igreja? Qual é a visão da igreja em Dallas? Qual é a visão da igreja no Brasil? Qual é a visão da igreja na Índia? Qual é a visão da igreja nos Estados Unidos? Qual é a visão da igreja na China? Qual é a minha visão de igreja? Cristo é a visão na qual eu serei obediente. Então agora uma outra pergunta, pastor: qual é a metodologia de evangelismo da igreja? Atos capítulo 2, versículo 42 e 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, sinais faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, 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 e partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, e louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que eram salvos. Metodologia de evangelismo, irmão, é a vida natural da igreja. E todos os dias perseveravam na doutrina dos apóstolos, e todos os dias tinham comunhão, e todos os dias tinham tudo em comum, e todos os dias partiam um pão, e todos os dias oravam, e todos os dias. Está na moda agora chamar extrema esquerda ou extrema direita, né? Pois eu estou em busca da extrema igreja. Extrema igreja. Quem você é? Eu sou um extremista cristão. Extremista, sou extremista, cara. No Islã, extremista mata os outros, mas no cristianismo a gente morre por você. Eu sou extremista. Um dia eu falei isso na internet, teve um monte de gente que veio bater pedra em mim, quase perdi minhas redes sociais. Agora sabe o que eu entendo desse versículo também? É que a igreja não é o meio pelo qual Deus salva. Eu senti o título agora. Eu amo, irmão, atualizar o teu sistema operacional. Você prestou atenção no que você leu? Eles eram salvos dentro da igreja? Ou eles iam para a igreja porque foram salvos? Irmão, na minha Bíblia diz que quem ia para a igreja é quem foi salvo. Eu não ficava na igreja dizendo: por favor, aceita Jesus, Ele está te implorando. Não, igreja só existe quando é uma reunião de quem já foi salvo por Ele. Porque não é um auditório que eu vim participar, mas é um jardim que eu me encontro com aquele que me criou, e eu tenho o DNA dele vivendo em mim. Meu Deus. Um dia chegaram para mim: pastor, seus cultos precisam ser mais evangelísticos. Eu fiz: na tua igreja, na dele não. Na igreja de Cristo, quem operava a salvação era o Espírito Santo. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Romanos 8. Tese da teologia reformada. Fala assim comigo: Deus criou, Deus redimiu, Deus reuniu, e depois Deus enviou. Peraí, quer dizer que Atos e Paulo em Romanos 8 estão se combinando? Então, irmão, olha só que lindo. Deus criou, redimiu, reuniu. Quem primeiro Ele criou e segundo redimiu, para depois o quê? Enviar. Então
Então igreja não é um lugar que eu fico, por favor, aceita Jesus. Não, irmão, igreja é um lugar onde a gente aprende a viver uma nova realidade, da qual da revelação que Deus Pai, pelo Espírito Santo, me alcançou, me transformou num novo tipo de gente, a imagem e semelhança do seu Filho, e agora eu não posso viver mais para mim, eu vivo para Ele. Para quê? Para manifestar o reino de Deus na terra, porque é através de você que Ele vai reorganizar o caos do planeta. Eu sei que tem gente, eu escuto de vez em quando, irmão, o pensamento está falando, rapaz, eu nunca ouvi isso, é triste. Você é crente há 10 anos e nunca ouviu o que de fato é essa igreja, eu sei. Um dia eu estava no Cefená, 15 anos atrás, um grupo de 15 pastores, eu perguntei para eles assim, o que é o reino de Deus? Aí, não, irmão, não quero saber de frase de efeito, eu quero saber o que é o reino de Deus. Entenda algo, Deus sempre manifesta realidade espiritual. Fala comigo, Deus manifesta realidade espiritual sempre através de um tipo de encarnação. Sempre. Seja numa busta em chamas, seja num anjo, seja no próprio corpo físico, o verbo que se fez carne, ou seja, através de você hoje. É interessante que Ezequiel capítulo 43, eu já estou perto de acabar. Fala assim, tu, pois, filho do homem, mostra a casa de Israel esta casa, para que se vergonhe das suas maldades. No original, maldades aqui fala obras sem mim. Fala comigo, para que se envergonhe das obras sem... Que eles analisem o modelo. Eu vou ler de novo, Ezequiel 43:10. Tu, pois, filho do homem, mostra a casa de Israel esta casa. Mostra o quê? A casa de Israel esta, para que envergonhem das coisas que fazem sem, e que eles analisem o modelo. Eles estavam num cativeiro babilônico, e o que é que Deus está dando para Ezequiel, o profeta? Uma planta base, é como que uma planta base de um projeto. Uma planta base de um projeto. Deus estava dando para Ezequiel o seguinte, olha, vocês estão aqui porque vocês fizeram maldades, coisas sem mim. Agora pega o modelo dessa casa, Ezequiel, e mostra para eles, para que eles analisem o modelo desta casa, porque essa é a planta base dessa casa. Por quê? Porque desde Gênesis até Apocalipse é Deus em missão tentando habitar na terra. Desde Gênesis e Apocalipse, irmão, ele estava tentando habitar. Ele foi lá, criou o homem, vou morar dentro dele. Criou o jardim, vou habitar nele. E o que é que Deus está criando? Qual é a terceira coisa que a Bíblia diz que Deus colocou às suas mãos? A grande Jerusalém que está vindo arrolada dos céus, com o próprio Deus que habita no meio dela. Então Deus habita numa cidade que Ele construiu, no homem que Ele formou, e no jardim que Ele encontrou para se encontrar com o homem. Então isso aqui qual era o modelo? Deus dá a medida do templo. Aí ele chega até em Ezequiel 47, como era o final do projeto arquitetônico do arquiteto chamado Yahvé. O final do projeto arquitetônico, da qual Deus falou, mostra o modelo para eles. Ezequiel vem em visão, um grande trono. De onde é que Deus reina? Trono, retidão e justiça. De onde é que Deus te criou? Retidão e justiça. Aí em Ezequiel 47, Ezequiel vê rios saindo desse modelo, dessa casa, e por onde esses rios passam, onde eles tocam a vida. Aí você chega lá em Jesus, João capítulo 7, versículo 38, Jesus diz, ei, se alguém crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de
de Ezequiel, de onde emana um rio de vida, e por onde esse rio passa, ele toca a tua vida, ele transforma, ele traz cura. Eu sei que muita gente transformou a igreja em muita coisa que ela não é, mas o céu, o modelo que o céu traz o céu para a terra, irmão, é só quando o céu, você segue a planta que o céu te dá. Se Deus não vê as suas digitais, Ele não vem. Se Deus não vê o seu rosto, o rosto do filho, Ele não vem. Tudo isso agora era o mestre. Agora eu peço 5 minutos para ser profeta, porque Deus está unindo a palavra e o Espírito de novo. Profeticamente, eu creio que a gente está em Marcos 5. Marcos 5 tem 2 pessoas enfermas. Uma mulher já avançada de idade que está sangrando há 12 anos. Quantos anos? 12 anos. Pode chamar a banda, Miquel. 12 anos. Ao mesmo tempo que aquela mulher estava sangrando, fazia 12 anos, a minha Bíblia diz que também havia uma menina de 12 anos em casa morrendo. Aí Jesus está lá passeando, irmão. E a Bíblia diz que aquela mulher já tinha tentado de tudo. Ela estava sangrando, ela estava perdendo vida. Além de ela perder vida, ela perdia relacionamento, porque Israel naquela época era uma colônia pré-grega. Você falar pré-grega 10 vezes, você vai sair daqui orando em línguas. E por ser uma colônia pré-grega, a mulher, quando estava no ciclo menstrual, ela era proibida de ter relações com o marido. Fala comigo, aquela mulher é uma igreja ferida, porque igreja e mulher tem o mesmo simbolismo na Bíblia. Mas também tinha uma igrejinha jovem em casa, que o pai era o maioral da sinagoga, mas ele não entendia acerca de santidade. Santidade para ele é o que é impuro toca o puro, suja o que é puro. Mas aí Jesus está caminhando, e no meio do caminho Jesus encontra uma mulher impura. E aquela mulher impura, a Bíblia diz que no meio da multidão ela toca na orla da veste de Jesus. Sabe o que era a orla da veste de um judeu? Todo judeu colocava a cor. O corban era a corda, mas a cor ele estava tornando público na cor da orla da sua veste, que era uma corda. A cor definia publicamente, deixava claro publicamente qual era a paixão daquele judeu. Qual era a paixão daquele judeu? Então o que ela toca era naquilo que era publicamente a paixão de Cristo. Os historiadores dizem que a cor do corban de Jesus era a cor de que definia que era obedecer o Pai a toda e a qualquer circunstância. Mas a minha Bíblia diz que João, em Apocalipse, lá perto já de morrer, em Pátimos, ele olha para o céu e vê uma janela aberta. Agora não é mais um cordeiro, ele vê um ancião de dias. Os seus cabelos são brancos como a neve, os seus pés reluzentes como latão. Mas a minha Bíblia diz que os seus olhos estão em chamas de fogo. Por quê? Porque a canção de Apocalipse é Maranata. Eu estou voltando, eu estou voltando. Jesus diz que os olhos revelam a condição do coração. O que é que queima por Jesus nos últimos dias? Ele não está voltando para pegar um movement. Ele não está voltando para pegar a denominação A ou B. Ele está em chamas, voltando para buscar a igreja dele. Existe um tipo de igreja que está ferida, magoada e perdendo vida. Mas por quê? Porque ela tinha nome, mas ela não tinha intimidade.
E se você saiu da igreja ferido por causa do que o pastor te fez, é porque você tinha nome de crente, mas não tinha intimidade com o dono da igreja. Porque se eu tenho intimidade com o dono da igreja, eu não vou sair porque A, B, C ou D me criticou. Eu não tô lá por causa dele, cara. Eu tô lá por causa do meu amado. Ela estava ferida porque ela não tinha mais intimidade com o noivo. E como é que ela cura? Tocando na paixão do amado, tocando na paixão de Cristo. E qual é a paixão de Cristo? A sua noiva, a sua igreja. No seu lugar, ou se ajoelha, faz alguma coisa. Eu não imaginava que era lindo assim, e que era lindo. Sabe como é que uma igreja antiga que está ferida, que tem nome de crente, teologia de crente, tem 40 anos de igreja, vai estar morrendo porque você não tem intimidade. Ei, corre. Toca na paixão de Cristo, toca naquilo que Ele ama, na razão do amor dEle, o que moveu Ele na terra. Imaginava que era lindo assim, e meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Tem fogo, tem fogo, e tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, e que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Escute, escuta. Pode continuar com os instrumentos, irmão. Para, não, senão não presta para nada. Escute. A Bíblia diz que aquela mulher vai até Cristo. Não é Jesus que vai até ela. Na criança morta, Jesus vai até ela, mas aquela mulher vai até Cristo. Porque a igreja antiga, você vai ter que ir até Cristo. Essa semana Deus falou assim comigo. Fala pro meu povo que eles perderam a presença por causa dos presentes. Você está cheio de presente, por isso perdeu a presença. Porque tudo que você tinha no passado era a presença de Deus, quando você orava por aquilo que fazia tempo que Deus não te dava. Tem gente, irmão, que só presta falido, quebrado, endividado e enfermo. Porque quando você estava falido, quebrado, endividado e enfermo, você tinha presença. Mas se Deus responder, tem gente que quando Deus respondeu ao clamor da presença, agarrou o presente e largou a presença. Agora deixa eu te dizer, igreja, aprenda como Ana. Ana clamava: Deus me dá um filho. As pessoas zombam de mim, me ridicularizam. Deus me dá um filho. Ela clamava na presença, no fogo do altar. Aí quando Deus deu um filho para ela, o que foi que Ana fez? Ei Deus, eu não vou me perder no presente de hoje, porque o favor de hoje não vai me roubar o fogo de ontem. Tem coisas que você vai precisar, tem respostas de oração que você vai precisar devolver no altar, para que você não perca a presença. Para que você não perca a presença. Para que você não perca a presença. E tem fogo nos olhos. Eu não imaginava
Você que é pai, você que é mãe, me desculpa, vai parecer bem forte que eu vou te falar agora, mas eu preciso falar isso. Você fica por aí dizendo: eu sou pró-vida, eu sou contra aborto. Ah, é? Você é contra aborto? Você é contra aborto. Você está vindo uma vez a cada 6 semanas. Pastor, mas isso não é igreja não. Igreja não é só culto, mas é no mínimo um culto. Igreja não é este culto, mas é no mínimo este culto. Você está me entendendo? Não, pastor, não dá porque Richard, ele tem treino de violino e Elizabeth Taylor, ela tem balé durante a semana e ela fica muito cansada, então não dá para ir no culto hoje. Você está revelando para o seu filho que ir para o culto não é necessário, e aquilo que você revela para o seu filho hoje que não é necessário, amanhã vai ser dispensável. Então não, você não é pró-vida, porque você está assassinando o seu filho em casa. Tá doente, tá sem paixão, sem ânimo, ei, procura orla, ei, vai lá, vai se arrastando mesmo, vai sem vontade mesmo. Aquela mulher foi se arrastando, irmão, vem sem vontade nenhuma, vem se arrastando, mas toca no objeto de paixão do amado. Ali você vai tocar numa nova espécie de toque, uma nova espécie de amor. Mas fala comigo, mas tem uma igreja morrendo em casa. Sabe por que os mais jovens estão mortos em casa? Porque primeiro Deus precisa ressuscitar a igreja que é mais antiga. Porque se Deus ressuscita aquela menina agora, não tem para onde ir. Por isso Deus espera a igreja antiga que está ferida, que está eu preciso isso, Richard, Elizabeth, e ela vai se arrastando, e ela toca. Quando ela toca, Jesus fala: opa, a paixão da igreja foi renovada, agora ela pode voltar a ter intimidade com o noivo. Ela não vai mais se ofender quando alguém trair, roubar, matar e destruir, porque ela não se importa com o líder, ela se importa com aquele que é dono da igreja. Ela tem intimidade comigo. Agora eu posso ir até a geração que está morrendo em casa, no YouTube, no TikTok, no Facebook, no Instagram, e agora eu posso chegar até ela e dizer: Talita, cumi, Talita, cumi, Talita, cumi. Levanta, new generation, levanta-se uma nova geração. Agora você tem uma casa com vida, com intimidade para ir. Pastor, e o que é que eu tenho a ver com isso? Acorda. Se você entende que você é essa igreja, irmão, é humilhante se rastejar perante a multidão sangrando. Se você entende que você é essa igreja, eu preciso me apaixonar de novo, me converter de novo, vem aqui que eu quero orar por você. Outra vez eu quero me desesperar. Outra vez eu quero perder o som. Outra vez queimando de amor. E eu quero me apaixonar. Outra vez eu quero me desesperar. Perder o som. Queimando de amor. Por que queimando de amor por ti? Porque queimar de amor por você é o que tem no coração de Cristo. Outra vez eu quero me desesperar.
ti. Eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, teu amor, revela-te a mim. Pois tenho sede, pois tenho fome. Deixa eu te dizer o que está acontecendo hoje aqui. Eu tenho sede, eu tenho fome. Essa semana continua. Essa semana eu ouvi uma notícia que os Estados Unidos acham que existem células terroristas escondidas no país e que elas estão prestes a serem ativadas. Irmão, eu escutei aquilo e corri pro quarto para bradar e para orar. Sabe o que Deus falou comigo? Urias, eu quero que você ative as minhas células terroristas que estão vivendo a sua vida comum, que estão se passando como um cidadão comum na terra a qual eles estão. Eu estou prestes a ativar os meus bombermans, igreja. Por quê? Porque quando Deus te ativa, alguma coisa vai explodir no teu coração. Fome de ti, Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. eu tenho sede, Eu tenho fome, seja ativado, fome de ti. seja ativado. Eu tenho fome, eu quero me desesperar, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor. Shabakandara kandara kamadare etea, andele makandara chao. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Pois tenho sede, pois tenho fome. Ativa as células terroristas do céu hoje aqui. Até hoje você foi só mais um. Desculpa, nem fedia nem cheirava. É quase um crente espião. Se não revela, não tem como saber quem tu é. Ei, irmão, não. Cobre-me com teu amor, a mim. Pois tenho sede, pois tenho fome. E se os presentes de Deus, se o favor de Deus te roubou da presença, faz como Ana. Não deixa nem o menino crescer e já leva de volta lá para o altar. Deus, eu clamei por isso a minha vida inteira. Obrigado, o Senhor ouviu minha oração. Mas está aqui o menino Samuel para servir de dia e de noite, de dia e de noite no teu altar, porque o teu favor hoje não vai roubar o meu fogo de ontem. Fome de ti, Eu tenho sede. eu tenho fome, fome de ti. Eu queria chamar, cadê o Anderson? Vem cá, querido. O Anderson vai passar por uma cirurgia difícil terça-feira. E eu queria que, se Deus tocou no teu coração, vem aqui, vamos orar junto por ele. Uma das grandes características de uma igreja que está morrendo na praça, como aquela mulher, é que ela atua pela substituição e não pela referência. Eu sou uma referência, mas eu não substituo você. Eu só estou aqui para te mostrar que é possível, mas eu não substituo o teu sacerdócio. Então ora por ele. A gente crê que ou ele vai chegar lá e vai ter resolvido o problema,
Ou ele vai só acordar, dormir e acordar curado. Libera ondas, tem ondas de cura sendo liberadas nesse lugar. Ondas de cura, eu vejo como ondas de cura.
As células terroristas estão sendo ativadas. Se você precisa ir embora, pode ir, Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Mas se você quiser continuar, você também é livre. Aonde o Espírito de Deus está, há liberdade, irmão.